Durante um jantar com a minha família, enquanto conversávamos sobre como é estar casado, eu disse: fique com a sua opinião. Meu marido não me satisfaz há anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então meu marido se levantou, agradeceu pelo jantar, e fez algo que deixou todos chocados. Isso aconteceu há 2 semanas e até agora eu não consigo acreditar que deixei escapar aquilo. Para contextualizar, tenho 29 anos e sou casada com meu marido, Josh, de 31, há 5 anos. Por fora, provavelmente parecemos ter um casamento perfeito. Ele é um cara legal, gentil, ajuda em casa e todo mundo o adora. A gente quase não briga. Nossa rotina funciona bem. Temos até o que a maioria consideraria uma vida sexual saudável, frequente, regular e sem grandes queixas. Mas aqui está o problema: eu não aproveito isso há anos. Não é uma questão de quantidade. É o fato de que nada disso parece real para mim. Tenho fingido todas as vezes nos últimos 3 anos. Não sei exatamente quando começou. Só lembro de uma noite em que me senti decepcionada, achando que ia passar. Mas não passou. E ao invés de encarar o problema, continuei fingindo. Sorrindo, atuando, fingindo que estava tudo bem. Nunca contei para ele. Nenhuma vez. Convenci a mim mesma de que isso magoaria ou prejudicaria o que temos. Então continuei com a farsa. Fiz parecer que estava satisfeita quando não estava. E aí, 2 semanas atrás, escapou. Algo bobo levou a uma conversa, e eu disse algo que não deveria. E o que ele fez naquele momento me fez perceber que cometi um erro terrível, e que era algo irreversível. Não foi uma confissão planejada. Não foi pensado. Simplesmente saiu. E agora tudo está sufocante, e eu não o culpo, porque fui eu quem sustentou uma mentira por anos. E falei como se não fosse nada demais. Mesmo assim, ele tentou entender meus motivos por não ter falado antes. Aí veio o jantar de família. Minha família, não a dele. Estavam todos lá. Meus pais, meus irmãos, os cônjuges deles. Estávamos comendo, bebendo, conversando como sempre. E como sempre, a conversa acabou chegando no Josh. Como eu sou sortuda. Como ele é maravilhoso. Como qualquer mulher mataria por um homem como ele. Sempre o mesmo roteiro. Meu pai o chama de filho. Minha mãe o trata como se ele fosse a melhor coisa que já me aconteceu. Parece que eu sou a estranha, e ele é o filho de ouro. Eu só fiquei lá, mastigando, sorrindo, assentindo quando esperado. Mas por dentro eu estava exausta e frustrada. Eles não fazem ideia de como é solitário estar casada com alguém que não te entende sexualmente. Eles não sabem o quanto eu tive que me moldar só para manter a paz e preservar a imagem do nosso casamento. Eu só pensava, se eles soubessem. Se ele soubesse como é sempre sentir que falta algo real. Ser elogiada por ter o marido perfeito enquanto eu me sinto sufocando em silêncio. Eu estava tão frustrada. Naquela noite percebi que não estava cansada só de fingir com ele. Estava cansada de fingir com todo mundo. A conversa seguiu naturalmente até que de repente começamos a falar sobre relacionamentos e casamento. Não foi um tema planejado. Simplesmente surgiu. Aí minha irmã, a que não é casada e nunca fala muito bem sobre o assunto, fez uma piada. Disse que ouviu dizer que a vida de casado mata a libido. Foi um daqueles comentários jogados só pra fazer rir, e funcionou. Todo mundo riu. Meu pai balançou a cabeça. Minha mãe riu, mas tentou soar esperançosa. Os outros começaram a opinar, dizendo que não é bem assim, que depende do casal. E então, sem hesitar, ela se virou pra mim. Ainda naquele tom leve e brincalhão, ela disse: "E pra vocês? Isso também acontece?" E acrescentou: "Quero dizer, vocês são o casal perfeito, né? Então o que você disser vai definir como eu me sinto sobre casamento." Ela estava claramente brincando. Toda a conversa tinha sido aberta, leve, sem julgamentos. Todo mundo ali era maduro o suficiente para lidar com um pouco de honestidade, mesmo que fosse estranho. Mas aquilo me atingiu de forma diferente. O jeito como ela disse, e como todos se viraram para mim, esperando, como se eu fosse a porta-voz do casamento. Eu devia ter rido, feito uma piada, mudado de assunto. Mas em vez disso, eu revirei os olhos e soltei: "Fique com a sua opinião. Meu marido não me faz gozar há anos." As palavras saíram sem filtro, sem pensar. Foi só a frustração transbordando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir os talheres batendo nos pratos. Minha irmã engasgou com o vinho, e o rosto da minha mãe congelou em choque. Meu pai começou a tossir, provavelmente sem acreditar no que tinha ouvido. E o Josh, ele nem se mexeu, só olhou para mim e sorriu. Mas o que ele fez depois me deixou em choque. Eu realmente não quis humilhá-lo. Simplesmente saiu. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse sequer processá-las, e agora não tem como voltar atrás. Sim, era verdade, mas não era para ter sido dito assim. Não naquele momento, não na frente deles. Não se tratava de vingança, nem de tentar fazê-lo se sentir pequeno. Era apenas o rompimento de anos de silêncio, no pior momento possível. A verdade é que o Josh sempre achou que só porque estávamos fazendo sexo estava tudo bem. Ele nunca perguntou nada, nunca quis saber como eu me sentia. Achava que frequência era o mesmo que satisfação.
Mas eu já terminei tantas noites me sentindo ainda mais frustrada do que antes de começar. Era como cumprir um papel, fingir que aquilo bastava. Isso cansa. E odeio admitir, mas nessa época comecei a pensar mais no meu ex. Não emocionalmente, só fisicamente. Nosso relacionamento não deu certo por vários motivos, mas na cama era outro mundo. Ele conhecia o meu corpo. Era algo instintivo com ele. Eu não precisava explicar nada ou fingir reações. Havia uma química que eu não sentia há anos. Intensa, crua, real. Tento não romantizar, mas meu corpo lembra como era aquilo. Como era se sentir vista e compreendida, mesmo que só fisicamente. E depois estar com o Josh, que nem percebe quando eu não chego lá, que nunca pergunta, que está confortável enquanto eu fico entorpecida. Não que ele seja uma má pessoa. Ele não é. Mas a distância entre nós cresceu tanto que começou a me consumir. Eu estava profundamente frustrada e nem sabia o que fazer com isso. O silêncio entre nós estava cada vez mais pesado, mas só de pensar em ter essa conversa com meu marido, meu peito apertava. Não era falta de carinho. Eu me importava. Não queria que ele achasse que eu não valorizava o esforço dele ou tudo que já fez por mim. Ele nunca foi uma pessoa muito ligada a sexo. Eu sabia disso. Fui eu quem buscou mais intimidade. Quem tomou a iniciativa. Quem, aos poucos, despertou esse lado nele. E agora, anos depois, confrontá-lo com esse nível de insatisfação parecia cruel. Dizer a verdade em voz alta cortaria mais fundo do que ele seria capaz de suportar. O ego dele, embora discreto, é frágil. Ele leva as coisas pro lado pessoal e fica remoendo. Ele iria entrar em crise, questionar tudo, talvez até me culpar por trazer isso à tona depois de tanto tempo. Então eu calei. E não foi para me proteger, mas para protegê-lo. Achei que o silêncio era mais seguro. Em algum momento comecei a me masturbar com frequência, fazendo o que fosse preciso para sentir algo parecido com prazer. Passava noites no banheiro ou esperava ele dormir, usando brinquedos ou só minhas mãos, qualquer coisa que funcionasse. E sinceramente, era bem melhor do que tudo que o Josh já conseguiu me proporcionar na cama. Só essa constatação já me deixou mais distante dele. Era como se o sexo com ele virasse apenas mais uma tarefa, sem conexão emocional. Só mais uma parte da rotina. Então, quando meu ex me procurou dizendo que sentia saudades, aquilo mexeu comigo. A gente não se falava há muito tempo, e eu achava que já tinha superado. Mas naquele momento, vi uma porta se abrir, e não hesitei em atravessá-la. Começamos a nos encontrar de vez em quando, sem envolvimento emocional. Era só físico. Ele ainda sabia exatamente o que fazer. Parei de me importar com o que o Josh fazia ou deixava de fazer na cama. Desde que eu estivesse sendo satisfeita em outro lugar, não sentia tanta raiva do que faltava em casa. Sei que é uma justificativa confusa, mas na época parecia uma questão de sobrevivência. Como se eu estivesse retomando algo que me foi negado por tempo demais. Não me orgulho das minhas escolhas, mas era o que eu precisava. Um homem confiante, experiente que sabe como me satisfazer. Meu marido era o oposto disso, em todos os sentidos. Tentei ignorar, mas não conseguia mais fingir. Eu queria mais e com o tempo parei de me sentir culpada por isso. Aquele comentário no jantar não foi só uma piada fora de hora. Foi a verdade transbordando depois de tempo demais. E agora, sou eu quem está sentada no meio do caos. Enfim, depois que fiz aquele comentário, meu marido só sorriu e disse: "Engraçado, mas acho que tem outro que faz você gozar, então fica com ele." Fiquei horrorizada com o que ele disse. Eu nem sabia ao certo o que ele queria dizer com aquilo. Minha mãe ficou boquiaberta. Ele se levantou, colocou o guardanapo sobre a mesa e disse: "Obrigado pelo jantar, pessoal. Amanhã eu entro com o pedido de divórcio." Minha mãe engasgou na hora em que ele começou a sair. A sala inteira parou, todos prontos para perguntar o que estava acontecendo. Mas eu não podia deixar que ele simplesmente me humilhasse daquele jeito, como se eu tivesse feito algo imperdoável, e saísse como a vítima. Me levantei, corri atrás dele e bloqueei a porta. Tudo dentro de mim ardia. Raiva, vergonha, coração partido. Sim, eu disse algumas coisas na frente de todo mundo que talvez não devesse ter dito. Passei dos limites, com certeza. Mas sair jogando a palavra divórcio como se fosse algo banal, como se o meu erro fosse suficiente para apagar tudo que vivemos, foi covarde. E eu fiz questão de deixar claro que me sentia assim. Disse a ele que era exatamente por isso que eu evitava falar de certas coisas com ele. Porque toda vez que eu tentava, ele se fechava ou explodia. Ele não conseguia lidar com a verdade, especialmente com as partes que envolviam ele mesmo. Queria ser visto como o homem perfeito, o que nunca precisa ser corrigido, o que nunca erra, o que nunca precisa de ajuda. Mas essa perfeição era uma mentira, e eu estava exausta de fingir por ele. Fiquei calada por tanto tempo sobre tudo que ele não podia, ou não queria fazer como marido. Coisas básicas. Coisas que outros homens fazem sem precisar ser implorados. E o pior era que as pessoas achavam que ele era o parceiro ideal, enquanto eu estava morrendo por dentro, pelas mil maneiras que ele falhava emocionalmente, sexualmente e como companheiro.
Disse a ele que me destruía ver como ele conseguia simplesmente virar as costas em vez de tentar entender de onde eu estava vindo. Em vez de mostrar qualquer intenção de crescer, refletir, encarar os próprios defeitos, ele preferiu fugir. Falei com lágrimas nos olhos, que a maioria das mulheres já teria ido embora há muito tempo. Eu não fui ingrata. Eu fui paciente. Paciente demais. Mas essa paciência virou ressentimento. Fiz de tudo para esse casamento dar certo, e ele sequer tentou me encontrar no meio do caminho. Fiquei ali chorando, porque tinha dado tanto de mim para um homem que se recusava a ver os próprios defeitos. E no minuto em que eu me quebrei e deixei escapar uma verdade que fez os outros verem quem ele realmente era, ele decidiu que eu não valia a pena. Eu estava desabafando, e não tive cuidado com as palavras, nem estava calma. Eu só estava derramando toda a frustração que reprimi por tanto tempo. Tudo aquilo que eu um dia achei que não podia dizer ao meu marido, eu disse ali mesmo, sem filtro, sem medir as consequências. Nem percebi como o ambiente tinha ficado em silêncio até parar de falar. Foi então que percebi, todos estavam me encarando. Minha mãe e meus irmãos, os cunhados, todos congelados em silêncio. E então meu marido falou, apenas 5 palavras. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito. Ele pegou o celular, não dei muita atenção. Mas segundos depois, os celulares na sala começaram a vibrar. O meu também. Todo mundo ali recebeu uma notificação. E então, como uma bofetada cruel, eu comecei a ouvir gemidos, alto, familiar. As expressões da minha família se retorceram em choque enquanto olhavam para os próprios celulares. Eu não entendi, então abri o meu. E meu coração parou. Era um vídeo sexual. Meu, com o meu ex. A sala girou. A vergonha me envolveu como um laço apertado no pescoço. E no topo da conversa em grupo, meu marido fixou uma mensagem, um pedido de desculpas formal. Ele escreveu que não queria que minha família tivesse que testemunhar aquela sujeira, mas que não teve escolha. Como se ele tivesse planejado tudo. Como se quisesse garantir que eu nunca mais tivesse a chance de voltar atrás, me calando para sempre. E naquele momento percebi, ele não queria só me deixar, ele queria me destruir por completo. Quando finalmente levantei os olhos do celular devagar, como se minha alma viesse arrastando atrás de mim, ele já tinha ido embora. Enquanto isso, eu caí no chão. Meus joelhos cederam. Minhas mãos tremiam. Eu não conseguia respirar. Parecia que meu mundo tinha explodido bem na frente das pessoas que eu mais queria orgulhar na vida. E o pior é que eu teria jurado pela minha vida que ele não sabia. Não houve nenhum sinal, nenhuma mudança no tom, nenhuma sombra de suspeita no olhar dele. Estávamos bem rindo, conversando, até de mãos dadas, poucas horas antes do jantar. E nada no comportamento dele me preparou para aquilo. Fui pega de surpresa. Tudo que eu tive com meu ex foi um erro, sim, mas estava enterrado, escondido tão fundo que eu acreditava que nunca viria à tona. Nunca imaginei que ele sequer suspeitasse, muito menos que tivesse provas. Mas agora ele havia virado o jogo, me humilhado diante da minha própria família. E funcionou. A voz da minha mãe cortou mais fundo do que qualquer faca quando ela disse que estava enojada. Meus irmãos nem conseguiam olhar nos meus olhos. O silêncio naquela sala era mais alto do que qualquer grito. Eu não fui apenas julgada, fui condenada. Saí correndo, chorando descontroladamente, tomada pela vergonha de ter sido exposta daquela forma. Eu não sabia o que fazer, nem para quem correr. Tipo, você consegue imaginar a vergonha de sua família inteira ver seu momento mais íntimo, e nem é com o seu marido? É uma vergonha que não só dói, ela te destrói. Era como se, aos olhos deles, eu tivesse deixado de ser humana. Eu já não era filha, irmã, esposa. Eu era algo sujo, algo que eles nem conseguiam encarar. Quando saí da casa da minha família naquela noite, não consegui ir a lugar nenhum. Apenas sentei na calçada do lado de fora, chorando por horas. Meu corpo estava dormente, mas meu peito ardia. Nem percebi quanto tempo tinha passado até o vento começar a queimar minha pele, e só então me levantei para voltar para casa. Mas quando bati na porta, Josh não hesitou nem por um segundo. Disse para eu nunca mais pisar na casa dele. E dessa vez ele estava falando sério. O olhar dele partiu meu coração em pedaços. Ele disse que não estava brincando quando mencionou o divórcio no jantar. Tentei pedir desculpas, dizer que sentia muito, que me arrependia. Tentei implorar. Falei que sabia que ele só fez aquilo por vingança, por causa do que eu tinha dito mais cedo naquela noite, mas ele me cortou com frieza. Disse que aquilo não era uma vingancinha infantil, que ele não fez aquilo para se igualar a mim, que ele fez ali na frente de todo mundo, porque o divórcio era o certo, e porque eu estava tentando pintar ele como vilão. Disse que eu estava ali chorando, me fazendo de vítima, enquanto tentava fazer parecer que ele era irracional por querer o divórcio. E que depois de humilhá-lo na frente de todos, eu ainda tinha a audácia de agir como se não tivesse feito nada de errado. Como se eu tivesse o direito de falar dos defeitos dele, quando fui eu quem o traiu da pior forma possível, de um jeito imperdoável para ele. E a verdade doeu. Se eu não tivesse voltado pro meu ex, se eu não tivesse feito essa escolha, talvez o nosso relacionamento ainda tivesse uma chance.
E quem sabe, talvez a gente tivesse conseguido dar certo. Mas então eu disse a ele o que mais me destruía. Se ele sabia, por que não disse nada? Por que não me confrontou? Ele respondeu que só descobriu 2 dias antes do jantar, lendo minhas mensagens. Que ficou em silêncio desde então, agindo normalmente, fingindo que nada estava errado porque custava acreditar que eu tivesse feito aquilo com ele. E que ele precisou armar uma armadilha, e eu caí nela. Disse que pretendia conversar comigo depois do jantar em família. Queria me dar a chance de contar a verdade e enfrentar uma humilhação menor. Mas por causa do jeito como eu o expus, eu mesma entreguei a oportunidade perfeita. Ele disse que já não se tratava mais de me proteger do que eu realmente era. Se tratava de me expor, de garantir que eu sentisse o que ele sentiu. E segundo ele, aquele jantar foi a forma mais satisfatória de fazer isso. Eu não podia acreditar no que ouvia. Mesmo depois de tudo, eu ainda achava que havia uma parte dele que amoleceria, que ouviria meu pedido de perdão, que me mostraria alguma misericórdia. Mas não, eu implorei, chorei, disse que sentia muito, repetidas vezes. Mas aquele homem sem coração nem sequer se comoveu. Ele fechou a porta na minha cara como se eu fosse nada, como se eu nunca tivesse sido a mulher que ele amou. Me deixou ali parada, chorando. Eu não podia ligar para os meus irmãos, não depois do que aconteceu. E não podia voltar para casa dos meus pais também. Como eu poderia depois do nojo nos olhos deles? Eu não tinha ninguém. Andei pelas ruas sem rumo, como se nem estivesse viva. Apenas uma casca vagando pela noite. Acabei sentando num canto qualquer, na beira de uma rua desconhecida, e chorei. Então começou a chover, e eu fiquei completamente encharcada. Cabelo, roupa, tudo. Pessoas passavam e me olhavam, algumas provavelmente julgando, outras talvez sentindo pena. Mas eu não me importava. Só fiquei ali, desejando que a chuva pudesse lavar minha vergonha, meu pecado, a lembrança daquela noite. Mas eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Esse tipo de purificação não existia. Eventualmente, quando o frio ficou insuportável e percebi que não conseguiria dormir na rua, fiz a única coisa que eu não queria fazer: liguei para o meu ex. Não porque eu queria, mas porque eu não tinha mais para onde ir. Quando cheguei à casa dele, estava encharcada, com frio e mal conseguindo me manter de pé. Contei tudo, que meu marido tinha descoberto sobre nós, que de alguma forma ele havia instalado uma câmera e gravado a gente, sem que eu soubesse. O vídeo capturou todos os detalhes da nossa intimidade, inclusive o que aconteceu um dia antes do jantar, enquanto meu marido tinha saído. Se eu soubesse, jamais teria feito aquilo naquele dia, na nossa casa. Eu odiei ser pega, odiava ter sido exposta, e odiava ainda mais ver minha vida em ruínas porque meu marido enviou aquele vídeo para toda a minha família. Disse ao meu ex que não sabia o que fazer, que meu marido queria o divórcio e me expulsou de casa. Achei que entre todas as pessoas, ele pelo menos mostraria algum apoio ou compreensão, mas tudo o que ele disse foi que não sabia como poderia me ajudar. No começo ele gritou comigo. Estava furioso por eu ter deixado as coisas chegarem a esse ponto, por não ter sido cuidadosa. Lembrou que me avisou para só fazermos sexo na casa dele, que seria arriscado fazer na minha. Mas eu insisti naquele dia, e agora o rosto dele também estava exposto. Disse que eu o arrastei para um caos do qual ele nunca quis fazer parte, e agora todo mundo poderia reconhecê-lo. Me senti ainda pior. Pedi desculpas repetidas vezes, mas o estrago já estava feito. A raiva dele só me afundava mais. Depois, ele me disse que eu devia continuar implorando ao meu marido, que talvez ele mudasse de ideia. Em seguida, olhou para mim e disse que não queria mais me ver, que não queria causar mais problemas para mim. No início, eu acreditei que ele estava tentando me poupar, mas então perguntei se esse era mesmo o motivo, ou se ele estava apenas com vergonha de mim agora, sabendo que aquele vídeo podia vazar para mais gente além da minha família. E então ele foi direto, disse que sim, que essa era a verdade, que chegou a um ponto em que não queria mais mentir para mim, e que quando amanhecesse eu devia ir embora da casa dele e não voltar mais, que o que tínhamos, seja lá o que fosse, só trouxe destruição, e ele estava farto. Ele não atenderia mais minhas ligações e queria que eu saísse da vida dele. Fiquei em choque. Não esperava apoio total, mas também não achava que ele me descartaria como lixo. Fiquei com raiva, mas o que mais senti foi o coração partido. Era como se todos estivessem me abandonando. Meu marido, minha família e agora até ele. E sinceramente, o que eu podia fazer? Se meu marido foi capaz de me cortar da vida dele daquela forma fria, então qualquer um poderia. Eu não tinha ninguém. Chorei a noite inteira. Não foram só algumas lágrimas, foram soluços que sacudiam o corpo, que me deixaram vazia. Aquele tipo de choro que te faz não se reconhecer mais. Fiquei encarando o teto, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar. Completamente perdida sobre o que minha vida tinha se tornado. É por isso que estou aqui desabafando. Eu não sei mais o que fazer. Não sei como seguir em frente. Não tenho orgulho do que fiz. Cometi erros, mas a punição parece não ter fim. Ainda assim, apesar de tudo, acho que vou tentar de novo. Vou ver se meu marido muda de ideia. Pode parecer patético, talvez seja inútil, mas nesse momento é a única coisa que ainda me resta. Atualização.
Li muitos dos comentários e sinceramente já esperava os julgamentos. Mas alguns de vocês pegaram pesado, me chamaram de piada, disseram que sou iludida por achar que meu marido me perdoaria, e me chamaram de todos os nomes possíveis. Tudo bem, eu aguento. Mas não vamos fingir que metade de vocês não fez coisa pior, ou não fariam mesmo se estivessem em um casamento onde suas necessidades fossem ignoradas por anos. Todo mundo quer bancar o santo, até as luzes se apagarem e a realidade bater. A verdade é que a maioria só não fala sobre isso. Enfim, deixei algumas coisas de fora no primeiro desabafo. E já que isso aqui virou um caos mesmo, melhor contar tudo de uma vez. Para começar, eu sei que quase não comuniquei ao Josh como me sentia em relação à nossa vida íntima, mas eu tentei. De verdade, eu dava sinais, sugeria, e ele simplesmente nunca se interessou em perguntar se eu estava satisfeita, ou se algo podia melhorar. Apenas assumia que estava tudo bem. Então não, eu não traí porque queria destruir meu casamento. Traí porque estava cansada de viver daquele jeito. E assumo isso. Depois que saí da casa do meu ex naquele dia, ele fez exatamente o que disse que faria. Cortou todo o contato. Bloqueou meu número. Nada de mensagens, ligações, nada. Eu percebi que ele estava realmente decidido. Eu não tinha para onde ir. Não podia voltar para a casa em que morei com meu marido, não depois de como tudo terminou. Então, quando minha mãe me ligou dizendo para eu ir até a casa dela, pensei que talvez ela tivesse se acalmado e estivesse me chamando para oferecer algum tipo de conforto ou apoio. Mas não era isso. Ela tinha acabado de ver os papéis do divórcio. Aparentemente, o Josh os deixou na casa dos meus pais junto com minhas coisas. Foi aí que percebi que ele realmente não ia voltar atrás. Estava decidido. E o pior, quando cheguei na casa dos meus pais, minha mãe nem esperou eu me sentar. Ela ainda estava com raiva, decepcionada, tudo que eu já esperava, e não poupou palavras. Mostrou os papéis do divórcio, contou o que o Josh disse, e deixou claro o quanto estava envergonhada de mim. E eu fiquei ali ouvindo. Não discuti. Não chorei. Só ouvi. Eu sabia que merecia. Mas por mais que eu soubesse que tinha feito besteira, uma parte de mim ainda tinha esperança de que houvesse algo a salvar. Eu não conseguia ficar naquela casa sabendo que o Josh tinha tomado uma decisão final sem nem se importar com como aquilo me afetava. Então eu me levantei e fui embora. Sem hesitar. Eu precisava vê-lo cara a cara. Precisava, ao menos, tentar de novo. E não é como se ele fosse totalmente inocente. O desempenho ruim dele me fez desejar aquilo em outro lugar. Mas no fim, tudo o que fiz foi me humilhar. Quando fui até a casa do Josh, fiquei diante da porta, bati, chamei o nome dele mais vezes do que consigo contar, mas ele não atendeu, nem sequer mandou eu ir embora. Ele simplesmente me ignorou, como se eu nem existisse. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Depois de tudo, depois de 5 anos de casamento, ele me apagou da vida dele como se eu não fosse nada. Fiquei ali por muito tempo, até minhas pernas doerem e minha voz secar. Mas não adiantou. No fim, voltei para a casa dos meus pais. Por mais brava e decepcionada que minha mãe estivesse, sou grata por ela ter me deixado ficar. Ela me deu um prazo para me reerguer e colocar minha vida nos trilhos. Aquilo já parecia ser a única misericórdia que eu ia receber. Mas então, quando achei que nada poderia piorar, piorou. De alguma forma, o vídeo daquele jantar, aquele momento humilhante em que revelei meus problemas conjugais, chegou ao meu local de trabalho junto com o vídeo íntimo. Eu sabia que só podia ter sido algum parente. Alguém que sempre sorriu na minha frente, mas estava louco para me ver cair. Porque quando cheguei ao trabalho naquela manhã, o clima estava estranho. As pessoas me olhavam, cochichavam, evitavam contato visual. No começo, tentei ignorar. Mas então meu chefe me chamou na sala dele e me fez sentar. Nem tentou ser profissional. Disse direto que minha presença agora era uma distração, e que eu não era mais adequada para representar a empresa. Ele me demitiu assim, sem aviso, sem perguntas, sem chance de me defender ou dizer nada. Aquele dia quebrou algo dentro de mim. Foi um dos piores dias da minha vida. Saí de lá me sentindo enojada. E naquele ponto nem era mais de mim mesma, mas deles. De todos que estavam lá, fingindo serem melhores. Como se eles não tivessem segredos, erros, ou momentos dos quais se envergonham. Quem deu a eles o direito de me julgar? De rir de mim como se eu não fosse humana? Hipócritas. Todos eles. Agora estou à deriva, me mudando de lugar em lugar, rezando para que o vídeo ainda não tenha chegado lá, e torcendo para encontrar um lugar onde eu possa recomeçar. Me candidato a empregos, chego com a cabeça baixa, morrendo de medo de alguém me reconhecer ou trazer o assunto à tona. E um medo constante. E para piorar, minha família não facilita. Viver com eles parece uma punição. Me lembram do que fiz todos os dias, seja com palavras ou com silêncio. De um jeito ou de outro, sempre sou lembrada de que errei. E sim, seguimos com o divórcio. Agora é definitivo. Josh não piscou, não hesitou, não demonstrou nenhum abalo, mesmo vendo o quanto eu estava destruída. Ele deixou que um erro definisse todo o nosso casamento. Nem sequer parou para pensar no que levou a isso. Não olhou para trás. E quer saber? Eu decidi seguir em frente também.
Não vale a pena tentar tirar amor de um homem sem coração, que nunca me amou de verdade, que nunca realmente me enxergou, e nunca se preocupou com o que eu sentia. Ele nem percebia quando eu estava infeliz. Então talvez ele nunca tenha estado realmente presente. Talvez eu só tenha interpretado o papel de esposa para alguém que nunca foi marido o suficiente para se importar.